Ah, deu o Buffalo Bills contra o Miami Dolphins na abertura da semana 3 no Thursday Night Football, que saiu exatamente como a gente imaginava, né? Mas é aquela coisa, é duelo divisional, é jogo de quinta-feira, mas a gente vai passar limpo o que aconteceu lá em Buffalo, terceira vitória dos Bills, terceira derrota dos Dolphins, o que que isso significa lá pra frente, e hoje também é dia de fazer palpites para o final de semana. Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando nesta sexta-feira, já pedindo o seu like, seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa, se puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador do canal. Tem vantagem, tem grupo no Telegram, tem o Amigo Ligado Plus, que dá direito a uma videochamada, que rola toda segunda-feira durante a temporada. A gente bate papo, conversa aí sobre o que vai acontecer. Segunda-feira tem esse videochamada. E não é caro não, tá? Tá tudo ali com preço bem justinho ali, tá? Dá uma conversada, você contribui para que a gente mantenha esse trabalho vivo, tá? Eu não vou perder tempo, vamos lá que a gente tem muita coisa para falar. Roda a vinheta. Vamos lá então, começando a falar desse Thursday Night Football, né? Eu vou tentar uma coisinha diferente hoje, talvez dê tudo errado, mas vamos tentar. Vou dividir a tela com a ESPN aqui, para a gente trazer as estatísticas do jogo, que foi um jogo muito mais equilibrado e você percebe aqui pela marcha da contagem que foi um jogo extremamente equilibrado, diferente do que a gente estava imaginando, né? Tem algumas críticas a fazer para o Miami Dolphins, mas tem que bater palma quando os caras acertam. Foi um bom jogo dos Dolphins, só que times ruins dão um jeito de perder, né? E times bons vencem. Os Bills fazem de novo 31 pontos, passam dos 30 pontos. Terceiro jogo consecutivo, é a segunda vez consecutiva que os Bills começam uma temporada vencendo seus três primeiros jogos com o ataque marcando 30 pontos ou mais. É o segundo time na história da NFL a fazer isso. É interessante você perceber, porque os Dolphins começam o jogo, primeira campanha, touchdown. Aí os Bills respondem com touchdown. Aí os Dolphins vão para um punch, os Bills fazem um touchdown. Mas, no finalzinho do primeiro tempo, quando os Bills perdem um field goal, tem uma campanha do Miami Dolphins muito bem chamada, tudo foi muito bem arrumadinho ali, e termina com um touchdown. E aí vai para 14-14 no intervalo. 14-14. O jogo está completamente aberto, muito mais equilibrado do que a gente imaginava. Tinha gente já pronta para ir dormir no intervalo, né? Mas acho que o 14-14 segurou a galera. Falei, não, peraí, pode. Será? Será que vai pintar alguma coisa? Os Bills fazem lá os 21, tem o 21-21. E vamos lá. É, São os detalhes. Esse é o problema do Miami Dolphins, né? São errinhos que são tão custam tão caro no final. A campanha do touchdown, que você tá numa primeira pro gol e você para o Josh Allen e joga ele 3 jardas para trás. Era a primeira touchdown na linha de 1 jarda. E aí você simplesmente tem um roughing the passer que, entendeu? Você tira essas jardas perdidas, devolve um down, coloca lá com metade da distância pro gol. Ou seja, um erro crasso. Você não pode cometer esse tipo de erro. Depois tem o roughing the punter, né, que você simplesmente foi lá e bateu no pé do Panther, não pode, e você estica a campanha do Buffalo Bills e você dá novas chances do time chegar adiante. E aí o erro que vai ficar mais marcado, eu acho que o Roughing the Passer, the Panther, ele é tão cruel quanto, ele é tão responsável quanto pela derrota, mas o que acaba pesando mais é essa interceptação, porque é aquela coisa, né, que a gente fala do Tua, vira o Tua turn the ball over, né? Toda hora o turnover na hora que não pode. Foi assim contra os Patriots, é assim contra o Buffalo Bills, né? Os Patriots na reta final ali dá o turnover, ainda tem mais uma chance no final, mas acaba não conseguindo, mas ali parecia o lance que decidiria a partida, e aqui é o lance que decidiu a partida, interceptação do Terrell Bernard. Eu vou tentar colocar aqui na tela, deixa eu fazer uma outra brincadeirinha aqui, peraí, vamos lá. Colocar isso aqui, vou trazer a minha canetinha e vou tentar mostrar, né, para mostrar o que aconteceu nessa jogada. Isso aqui é a jogada da interceptação, tá? Eu não posso colocar a imagem, sabe como é que funciona, mas a gente vai tentar, vamos ver o que a NFL faz. Aqui está o Waddle. O Waddle ia fazer uma rota, uma comeback, né? Ele ia vir aqui e voltar, e teoricamente esse cara está marcando o Waddle. Aqui você tem o Connor, né, que é o tight end. O tight end ia fazer uma rota. A gente não termina de ver essa rota aqui, mas ele ia vir para o meio e trazer para puxar esse cara aqui. E você tinha o A-Chain aqui no flat. É uma primeira para 10, faltando 3 minutos para acabar o jogo.
não precisa forçar muito a coisa. O Tua tá aqui e qual que é o problema que eu vejo nessa jogada? Eu não sei o que eu vou conseguir fazer, mas vamos lá. Ele o tempo inteiro tá olhando para a direita e ele sempre faz essa leitura. Ele olha aqui para ver se vai ter o espaço para o Waddle. Ele não lê o Terrell Bernard aqui. Ele simplesmente não lê o Terrell Bernard. É impressionante como ele apaga da mente dele a presença do Terrell Bernard. Deixa eu. Vamos ver aqui que eu. Ó, tem o recuo, né? Tem o recuo normal. Deixa eu trazer, porque senão pode pintar. Vai rolar, ó, rolou o snap aqui, e aí tá a leitura. Você vê, presta atenção na cabeça do Tua Tagovailoa. A pressão vai chegar desse lado, ele está de olho para esses caras aqui. Ele pega a bola, olho pro lado direito. E aí você tem o Waddle vindo para cá, esse cara recuou um pouquinho, dando um espaço, vai ser o comeback. Esse aqui tá responsável por esse, mas também vai ficar de olho aqui no Waddle, né? Então talvez libere aqui o Connor e o A-Chain vindo para cá também acaba sendo a responsabilidade desse cara aqui. Só que olha o Terrell Bernard lendo aqui o Tua. Ele dá uma olhada pro Waddle e entende rapidamente que o passe é lá. Olha o Tua sempre olhando para esse lado. Ele tá sempre olhando para esse lado. Ele entregou totalmente. Esse lado que esquece. A galera aqui pode dormir. O Terrell Bernard não foi em nenhum momento levado a vir tentar marcar esse lado aqui, porque não ia rolar, né? E aí o passe rola. Na hora que o passe vai rolar, já manjou completamente a jogada. Já manjou completamente. Por mais que aqui a defesa tenha perdido um pouco do contato, ele tá vindo, o Bernard tá vindo numa tranquilidade aqui, sabendo que o passe é lá, sem problema algum. Olha lá, você tem o A-Chain aqui, né, sem ninguém. O corner tava até desanimado aqui, mas o Bernard tá tranquilaço na jogada e fica com ela. Então, é aquela coisa do erro tão bobo, é uma leitura tão ruim, né, que no momento que não pode, quer dizer, não tem algum momento que possa, mas é um momento crucial, é aquela hora que entrega o jogo, e foi o que fez o Tua, e aí vai ser cobrado sempre, então a sensação é que é fim de linha pro Tua mesmo no fim dessa temporada, não consigo vê-lo indo mais adiante, porque é o cara que não tem... na hora de matar o jogo, na hora do clutch, né? Ele não é o que consegue fazer, por exemplo, o Josh Allen. Ele falou que não consegue fazer metade do que o Josh Allen faz. O Josh Allen terminou aqui com 22 de 28, 213 jardas, 3 passos para touchdown, né? Sendo sacado 2 vezes ainda, mas olha aqui, ó, 22 de 34, 146 jardas apenas, 2 passos para touchdown. Então, os passes dele são mais curtos. Ele teve, acho que foi 3.1 jardas passadas em primeiras descidas, o que é muito pouco mesmo, né? E enquanto isso, você tem lá o outro lado entregando cada vez mais, né? Não foi um jogo de grandes passes em profundidade. O Josh Allen e o Tua Tagovailoa combinaram para uma média de 1,5 jardas aéreas por passes completados, tá? Então é aquela coisa, o cara conquista depois da recepção, então tem recepções mais longas, mas a bola voou em média 1,5 jardas é a menor marca do Next Gen Stats, né? Os caras colocaram por lá. Então, o Josh Allen tentou só um passe que a bola voou 10 jardas, pelo menos 10 jardas, né? E o Tua tentou, a maioria aqui foi para trás, né? São passes mais, como é que fala? Passes aqui no screen, passes buscando aqui o flat, passes muito curtos, e isso daqui acaba trazendo a estatística para trás, por isso que 1,5, né? Por mais que você dê um passe para 10, se você dá um passe aqui no screen, é um passe de jardas negativas para o ar, então isso aqui que entra na estatística. Cara, é aquela sensação de fim de feira mesmo em Miami. Semana que vem tem o jogo contra o New York Jets, né? Aqui pode ser o definitivo, porque o Mike McDaniel tá lá desde 2022. Os Dolphins estão 3-14 contra times que entraram no jogo com campanha positiva, né? Contra times que têm campanha 50% ou menos é 25-12. Então ele vence times fracos para médios e perde para times bons. Vitória aí, por exemplo, lembra contra o Cowboys, né? Como eu citei ali, é um time que não dá. É a 8ª derrota seguida em temporada regular
contra times que estão com campanha positiva. Cara, não tem como justificar. O trabalho está evoluindo, o trabalho está indo para trás. Essa é a sensação, né? Então, não tem, né? Miami deu o resultado final é o esperado, é a vitória do Buffalo Bills. Foi de outra forma do que a gente imaginava, mas acaba sendo isso. E aí tá o Josh Allen juntando estatísticas boas, né? Tá 46 jogos agora com 3 passes para touchdown, empatando com o Mahomes, né? Com mais nessa estatística. Agora ele tem 45 passes para touchdown em 15 jogos contra o Miami Dolphins. E também tá 21-7 com 8-0 agora em 8-0 em Thursday Night Football e 21-7 em Prime Time. Esse é o maravilhoso Josh Allen. Vitória dos Bills, tinha que fazer, né? Acho que não ganhou nota artística, mas o que interessa é o Wzinho ali e tá indo muito tranquilo essa equipe do Buffalo Bills para a pós-temporada. Vai ganhar a divisão mais uma vez, isso é mais do que óbvio. Bom, vamos lá então. Vamos lá para os palpites da semana, os palpites da rodada. Deixa eu colocar aqui o calendário para mim, né? E aí eu vou colocando aqui embaixo para vocês os horáriozinhos direitinho, né? Tô com as artezinhas bonitinhas. Vou começar com o horário da 1 da tarde desse domingo. Teremos o Atlanta Falcons contra o Carolina Panthers, o jogo lá em Charlotte. E eu vou de Falcons, né? Porque eu acho que o Carolina Panthers, por mais que tenha tido tem coisa que eu gosto nesse time, mas eu não sei o que não tá funcionando, né? Os Panthers, eles funcionam depois, eles vão aparecendo, mas os Falcons são mais fortes. Acho que nessa questão aqui o principal é isso. O Falcons é um time que não pode bobear. Falcons tá 2-0, aliás, tá 1-1, né? Ele perdeu o primeiro jogo pro Tampa Bay Buccaneers. Mas 0-2 para a equipe dos Panthers. Não sei qual vai ser o futuro. Tenho minhas dúvidas com relação ao Bryce Young. Talvez não vire, de fato, ali o que a gente imaginava que ele poderia virar, mas eu vou de Atlanta Falcons. Acho que é o favorito nesse jogo, assim como tem um favorito claro também na partida entre Cleveland Browns e Green Bay Packers. Aqui não tem muito o que dizer, né, amigo? Porque a gente está falando de um dos melhores times da NFL, que é o Green Bay Packers, e um dos piores times da NFL, que é o Cleveland Browns. Aqui não vai ser um jogo com uma lavada tão assim, porque ainda é uma defesa forte da equipe dos Browns, mas os Packers, para mim, favoritaços, vencem esse jogo. Vou colocar os placares no sábado, até sábado à noite, né? Porque eu tenho que esperar algumas informações médicas para a gente dar um palpite de placar um pouquinho mais interessante. Eu tento fazer isso aí, mas eu vou manter quem vence e quem perde, tá? O meu palpite já vale o de hoje. Jacksonville Jaguars e Houston Texans se enfrentam lá no Everbank Stadium em Jacksonville. Cara, difícil acreditar que os Texans vão começar 0-3, né? Jacksonville perdeu um jogo que não deveria ter perdido na semana passada para os Bengals, mas eu acho que vencem. Eu acho que eu vou de Jacksonville Jaguars, tá? Tem muita gente acreditando que o Houston vai conseguir dar uma recuperada agora, mas eu acho que vai começar 0-3, porque os Jaguars, principalmente pela derrota dos Jaguars na última semana, tudo bem que mando de campo é completamente diferente. Houston venceu 10 dos últimos 11 jogos que fez em Jacksonville, mas agora é até aquela hora da resposta, né? É hora de mostrar um pouquinho diferente. Eu tenho gostado desse time do Coen, tá? Eu acho que é um time que vai dar tem um temperinho interessante aqui. Eu vou de Jacksonville Jaguars. Depois a gente vai aqui para Minnesota Vikings e Cincinnati Bengals se enfrentando. Era um jogo pra gente ficar de olho lá no Justin Jefferson e no Ja'Marr Chase, né? Os dois melhores recebedores da NFL no momento. Mas a gente vai ficar de olho mais aqui nos quarterbacks, que estaremos com reservas com Carson Wentz contra Jake Browning. Eu vou de Vikings, tá? Os Vikings estão 1-1, jogam em casa mais uma vez, perderam em casa na semana passada. Esse Bengals 2-0 é bem mentiroso. Por mais que eu acho que o Browning não vá decepcionar, assim, não vá ser tão ruim. O ano passado ele teve até uma boa ligação, então é meio que uma continuidade disso. É uma defesa forte no Minnesota Vikings. E o Carson Wentz, pro comecinho, acho que vai dar certo. E é uma defesa mais fraca do Cincinnati Bengals. Eu acho que os Vikings vão vencer essa aqui e até dar uma balanceada nessa campanha. 2-0 pros Bengals, para mim, não faz sentido pelo que jogou até agora, tá? Teremos Pittsburgh Steelers contra o New England Patriots jogando lá em Foxborough. Também é 2 da tarde, né, no horário de Brasília. Eu acho que se tivesse completo os Steelers, eu ia de
de Steelers, porque eu tenho dúvidas com relação à secundária dos Patriots. Tá me deixando muito preocupado e eu acho que o ataque ainda tem um caminho a ser percorrido. Mas com todos os desfalques que estão aparecendo cada vez mais na equipe do Pittsburgh Steelers, tão remendado que tá, eu vou de Patriots. Talvez o Gonzo volte, né? Se o Gonzalez voltar, é um baita reforço, precisa da volta dele. Eu acho que vence essa aqui em casa, um jogo apertado, um jogo decidido por menos de um field goal, sabe? Vai ser um jogo bem equilibrado mesmo, que pode ir para qualquer um dos lados. Partida interessantíssima aqui também entre Philadelphia Eagles e Los Angeles Rams, né? Um jogo que já foi um confronto muito equilibrado nos playoffs do ano passado. Os Eagles não estão encantando, os Eagles são um time chato de ver jogar, e não pelo touch-push, não quero falar de touch-push, mas eu não tô 100% confiante nos Rams. Tá 2-0, as duas equipes estão com 2 vitórias, por ser lá na Filadélfia, eu vou ficar com mais uma vitória dos Eagles, tá? Mas é um jogo também muito equilibrado, é jogo de uma posse de novo, pode ir para qualquer lado. Eu acho que, pelo que eu vi dos dois times, a equipe dos Eagles ainda tem algo a mais para mostrar, e enquanto os Rams não é que não tem nada a mais para mostrar, mas parece que eles não se ajustaram, eles estão meio desequilibrados, né? E os Eagles estão só com o pé levantado ali no acelerador, se precisar eles dão uma pisada ali e vai, né? Eu acho que o Hurts tem capacidade de fazer passe mais em profundidade, usar mais seu ataque aéreo, eu acho que os Eagles vencem essa partida. Tampa Bay Buccaneers e New York Jets, eu vou com Baker Mayfield, sem pensar duas vezes aqui, né? O Baker tá monstrão, o Baker passou de... Eu sei que se ele tivesse nos Browns, eu vi uma estatística lá, se ele tivesse nos Browns, ele seria o líder de jardas passadas da história da franquia. Tá aí, né? Mais um erro aqui. Justin Fields fora, tá? Vai ser o Tyrell Taylor. E é mais time. É mais time do Buccaneers. Fico com o Tampa Bay Buccaneers sem pensar muito, não. Eu não tenho muito do que palpitar. Tennessee Titans contra o Indianapolis Colts. Olha só, hein, cara. Quem diria que os Titans estão 0-2? Isso aqui imaginado, né? Um time que está em reconstrução, mas está mostrando um trabalhinho ok. E o Indianapolis Colts surpreendendo todo mundo. 2-0. E vai para 3-0? Vai para 3-0. Vai para 3-0 sim. Vai ser líder da divisão. Vai ficar lá tranquilão na liderança da divisão, porque vai ganhar mais essa partida aqui. Por mais que eu tenha gostado de algumas coisas dos Titans e por mais que eu tenha tido algumas dúvidas, acho que a equipe dos Colts, por exemplo, venceu de maneira dolosa, né? Culposa, né? Culposa, porque, assim, os Broncos quiseram perder, né? Perderam aquele jogo lá e tudo bem, tem, lógico, mérito, demérito, mas eu fico com os Colts vencendo mais essa aqui. Daniel Jones com 3-0, hein? Ah, rapaz, toma essa aqui, tá? Mas aí daqui a pouco começa... Né? Não vai ser um jogo fácil, não. Tá? Não descarto completamente os Titans, porque eu tenho visto uma evolução nesse time. Tem uma coisinha, mas ainda é um trabalho de longa data, é um trabalho que precisa de mais coisa, e eu acho que os Colts vencem mais essa. Washington Commanders contra o Las Vegas Raiders, eu vou de Commanders, né? Mesmo sem contar com o Jayden Daniels, que vai ser nessa sexta-feira, que a gente vai ver se ele vai treinar, se vai ter condições ou não, mas mesmo com o Marcus Mariota, não gostei dos Raiders na semana passada, no jogo do Monday Night, semana um pouquinho mais curta, né? E tudo bem, a defesa jogando o que jogou contra os Patriots, mas, cara, é mais arrumado o time dos Commanders. Né? Eu vou ficar com o Washington Commanders vencendo um jogo um pouco mais equilibrado do que seria com o Jayden Daniels, dá um placar um pouquinho mais elástico, sem o Jayden Daniels o jogo fica mais equilibrado. Los Angeles Chargers, aí partindo para o segundo horário, às 5h05 de Brasília, teremos os Chargers contra os Broncos, partidaça mesmo aqui, essa aqui é uma partida para largar tudo e ver. É um jogo equilibrado, né? A gente pode ter a equipe dos Chargers fazendo 3-0 dentro da divisão, começando a temporada com 3-0 dentro da divisão, algo que não acontece desde os Bears de 2006, contra os Broncos, que vem de uma derrota dolorosa. Né? E eu acho que essa derrota vai dar uma ajudada para a equipe do Denver Broncos. Eu estava propenso a acertar esse Chargers. Será que eu vou nessa aqui ainda? Cara, sem o Khalil Mack, eu acho que vai dar um espacinho. Mas aí você tem o Justin Herbert. Eu volto daqui a pouquinho. Eu volto desse palpite depois, tá? Vamos lá. Mesmo horário. Aqui nós temos um mais fácil. Seattle Seahawks contra o New Orleans Saints. E aí eu vou de Seattle Seahawks.
Seahawks vencem, por mais que os Saints não sejam aquela draga toda que a gente imaginava, é um time mais arrumado também, né? Tem ali um quesinho, mas falta apenas qualidade. A equipe do Seattle Seahawks é melhor. Eu vou de Chargers. Eu vou me manter aqui fiel ao Los Angeles Chargers. Vou voltar aqui. Então, Chargers vencem os Broncos, mas nossa, muito, muito pro lado, né? Vou de Chargers por, assim, carinho ali ao Harbaugh. Mas vai ser um jogo muito equilibrado. É menos de um field goal. Menos de um field goal. Esse jogo vai ser bem, bem, bem equilibrado, porque o Herbert vai encontrar um desafio contra essa defesa. Sem o Khalil Mack, o Bo Nix vai encontrar um pouco mais de espaço. Então vai ser uma. Tomara que é uma partida de muitos pontos. Eu acredito que vai ser dessa forma, tá? Então já coloquei aqui os Seahawks também vencendo. Chicago Bears contra o Dallas Cowboys já às 5h25. Chicago Bears jogando em casa. Com transmissão do Tom Brady. E. Cara, eu vou de Bears. Eu vou quebrar a cara de novo, né? Mas o Dallas Cowboys tá 1-1. O Chicago Bears tá 0-2. Esse ataque do Dallas Cowboys mostrou que tem uma qualidade, que consegue correr com a bola, tem para quem passar, já tinha alvos mesmo. Uma hora o Chicago Bears vai ter que vencer um jogo. Né? Eu acho que eu vou de Chicago Bears. Eu vou de Chicago Bears nesse jogo. Outra partida equilibrada. Vale a pena acompanhar, mas eu vou palpitar aqui no Chicago Bears, tá? Talvez eu me decepcione mais uma vez, mas é isso, né? O Dallas Cowboys já escapou, deveria ter perdido para a equipe dos Giants e agora vai dar Bears. San Francisco 49ers recebe o Arizona Cardinals. 2-0, os dois times ali na ponta da divisão nesse momento, né? Porque a gente já vai ter colocado os Rams perdendo o jogo, então aqui vale a liderança. Brock Purdy pode voltar, tem essa possibilidade dele voltar para esse jogo. O Arizona Cardinals venceu seus 2 jogos, mas não me convenceu nas 2 partidas, tem qualidade no time. Eu vou de San Francisco 49ers. Eu vou de San Francisco 49ers, mas um jogo equilibrado também, jogo de uma posse, alguma coisa entre 24-20, uma coisa desse jeito aqui, porque eu acho que no final o Kyle Murray, que aliás fez uma besteiraça essa semana, né, com a fotinho lá, meus parabéns pro Kyle Murray, eu acho que ele vai bobear no final. Aí a gente vai pro Sunday Night Football entre New York Giants e Kansas City Chiefs, 2 times 0-2, hein? Ah, quem diria, hein, rapaz? Os Giants pediram tanto uma campanha igual a dos Chiefs, estão aí. Não descarto essa vitória dos Giants. Aliás, eu deveria apostar nos Giants, porque eu tenho que torcer para os Giants, porque eu fiz uma aposta com o Cambraia, para quem acompanhou a nossa live, né? Eu teria que sortear uma assinatura se der Chiefs. Ele vai sortear 5 se der Giants, mas eu tenho que ser racional. Eu vou de Kansas City Chiefs. Acho que os Chiefs não vão começar 0-3. Né? Vai ser um jogo com assim, emoção. Não vai ser a lavada que deveria ser, não vai ser o passeio que poderia ser em anos anteriores. Esse ataque dos Chiefs não me convence, esse ataque dos Chiefs precisa de alternativas. Quem sabe seja o Tyreek Hill em breve, né? Caso os Dolphins percam para os Jets na semana que vem, aí talvez mande embora a treinador, talvez faça essa troca com o Hill, talvez resolva já a parada, né? Já manda o negócio. Mas nesse momento eu ainda tenho minhas dúvidas com relação ao Kansas City Chiefs e eu acho que os Giants conseguem trazer alguma coisinha. Mas vão encontrar uma defesa forte, e aí vai ter aquela pressão em cima do Russell Wilson. Então, Kansas City Chiefs vencem o jogo, né? Mas tem uma pitadinha ali de mim que não descarta completamente essa possibilidade. E para fechar o Monday Night vai ser Baltimore Ravens contra o Detroit Lions. Detroit Lions mostrou alguma coisa, mas contra o Chicago Bears, e aí também não é, né? Um parâmetro assim, eu vou de Baltimore Ravens vencendo esse jogo. Espero que não seja mais uma partida em que os Ravens pegam um adversário difícil, abrem uma grande vantagem e depois dão uma bobeada. Não pode bobear, mas acho que aquela derrota na semana 1 para os Bills serve de alerta para os Ravens e agora eles vão entrar nos eixos, tá? Então fica aí esse meu palpite, Baltimore Ravens vencendo. Quero saber a opinião de vocês. Deixa aí o seu comentário, o seu like, o seu hype, se inscreva no canal, compartilhe. Valeu!